disciplina do curso de Letramento para Estudantes com Deficiência. Eu sou a professora Vanessa e irei ministrar para vocês a disciplina Letramento para Estudantes Cegos e com Baixa Visão. Essa disciplina ela tem como objetivo discutir as especificidades envolvidas na aquisição das habilidades de leitura e escrita por crianças cegas e com baixa visão. O conteúdo da disciplina ele foi organizado em 3 unidades. Na primeira unidade, nós aprofundaremos os nossos conhecimentos acerca do que é deficiência visual, no que consiste a cegueira, no que consiste a baixa visão e quais são as reais implicações dessa condição visual na aquisição da leitura e escrita. Na segunda disciplina, nós discutiremos os recursos de tecnologia assistiva destinados a esse público para dar acesso tanto às práticas de leitura quanto à prática de escrita. E finalmente, a terceira unidade, ela se destina ao letramento e ao letramento matemático das crianças cegas, por meio do sistema Braille e por meio do uso do Soroban para o desenvolvimento das habilidades matemáticas. A primeira e a segunda disciplina serão conteúdos da primeira quinzena da disciplina e a terceira unidade ela se destina à segunda quinzena. Então vamos iniciar a nossa videoaula sobre a primeira unidade. Então nessa unidade nós discutiremos um pouco sobre os processos de educação e escolarização das crianças com baixa visão e com cegueira. O que são os processos de ensino-aprendizagem? Então, os processos de ensino-aprendizagem, eles implicam na articulação de ações deliberadas e intencionais para atingir com sucesso os objetivos pretendidos. Então, são ações elaboradas pelo professor para que atinja os objetivos escolares e educacionais com sucesso. E no caso da deficiência visual, quais as diferenças nos processos de ensino-aprendizagem desse público? Não há diferenças. No entanto, o responsável, ou seja, você, professor, é necessário que você tenha uma maior compreensão acerca das especificidades envolvidas e as reais implicações envolvidas na ausência e dificuldade de enxergar. Então, é necessário que o professor que tenha um aluno cego ou um aluno com baixa visão conheça sobre essa especificidade, sobre essa condição visual e sobre recursos que podem auxiliar esses alunos. Para que a gente consiga propor intervenções pedagógicas satisfatórias e atingir o sucesso escolar desse público. Então, para que a gente alcance esse sucesso escolar, seja em tornar o nosso aluno letrado, seja nos demais conteúdos da escolarização, é necessário que não haja diferenciação entre os objetivos educacionais propostos para os alunos sem deficiência e para os alunos com deficiência, seja visual ou demais deficiências. No entanto, o aluno com deficiência visual ele vai alcançar os mesmos objetivos por vias alternativas, em razão das suas necessidades educacionais específicas. Um exemplo é a aquisição das habilidades de leitura e escrita via sistema Braille, pelo aluno cego. Então, o professor ele deve oferecer aos seus alunos as mesmas condições e as mesmas exigências oferecidas aos demais alunos, já que, se o professor diferencia o desenvolvimento e o aprendizado do aluno com deficiência, ele cria um círculo vicioso, no qual ele não acredita na capacidade de aprender do seu aluno e, por isso, não lhe oferece condições para que ele supere as suas limitações. Tendo em vista tudo que foi apontado aqui, nesse momento, é necessário que você, professor, conheça um pouco mais sobre o que é deficiência visual. E é isso que nós trataremos na nossa videoaula. Então, a deficiência visual, ela engloba uma diversidade de condições visuais. Então, existirão alunos que vão desempenhar as tarefas de orientação e mobilidade sem o auxílio de nenhum recurso.
enquanto outros alunos vão necessitar de bengala, irão necessitar de guias videntes e de cão-guias. Alunos que não necessitarão de nenhum tipo de auxílio para desenvolver as suas atividades escolares, principalmente alunos que estão com uma condição visual bem próximo da normalidade, enquanto outros alunos necessitarão de recursos ópticos, como lupas de mão, lupas de apoio, óculos especiais, recursos eletrônicos, recursos de informática, como vídeo ampliadores, lupas eletrônicas, leitores de texto, leitores de telas. Terão alunos que usarão manuscritos para leitura, mesmo que esses manuscritos necessitem estar em formatos ampliados, enquanto outros alunos optarão por caracteres táteis, como o sistema Braille, ou sonoros, como leitores de textos e tela. Então, caracterizando de uma forma mais clínica o que é deficiência visual, ela se categoriza em duas condições. Então, ou a pessoa é cega ou ela é baixa visão, e ela pode ocorrer em dois formatos. Ela pode ser uma pessoa cega, congênita ou cega adquirida. O que isso significa? A condição de ter cegueira congênita significa que a criança ela nasceu cega. E isso vai ocasionar diversas implicações pedagógicas, porque essa criança ela não vai desenvolver de forma espontânea e natural algumas relações como se fazem as crianças videntes. Então, o professor ele vai ter que mediar a construção de conceitos o tempo todo e estimular o comportamento exploratório desse aluno via sentidos remanescentes. A criança com baixa visão, ela também pode ter a baixa visão congênita ou a baixa visão adquirida. A baixa visão congênita, ela também exige um maior esforço do professor desde a educação infantil, porque a visão ela é um processo funcional, ou seja, ela é um sentido que ela se desenvolve e que é necessário aprender a enxergar. Nesse sentido, a criança que nasce com baixa visão necessitará de uma estimulação visual, necessitará com que o professor ensine ela a utilizar da melhor forma possível o seu resíduo visual. Enquanto nos casos de cegueira e baixa visão adquirida, ou seja, que a criança, que o seu aluno adquiriu após os 2 anos, o professor deve aproveitar as memórias visuais que ainda restam, para que ele construa de forma efetiva novas aprendizagens, além de conseguir estabelecer essa nova relação do uso dos sentidos remanescentes, bem como do resíduo visual no caso da baixa visão, para aprimorar e para se desenvolver intelectualmente. Então, de acordo com o CID-10, uma pessoa ela é considerada com baixa visão quando os valores da sua acuidade visual no melhor olho são inferiores a 20/70 e maiores ou iguais a 20/400, e ela é considerada cega quando os valores de acuidade visuais são inferiores a 20/400. O que significa essa relação numérica? Então, uma criança que tem uma acuidade visual de 20/70 significa que ela identifica um objeto a 20 metros, enquanto uma pessoa sem nenhuma alteração visual, ou seja, uma pessoa com visão normal, identificaria o mesmo objeto a 70 metros. A mesma relação se estabelece na acuidade visual de 20/400. Então, enquanto um aluno que tem uma acuidade visual de 20/400 identifica um objeto apenas a 20 metros, um aluno com visão normal identificaria a 400 metros. Então, essa é a relação. E agora vamos aprofundar um pouco mais no que é a cegueira, Então, a cegueira ela é uma alteração visual grave ou total que afeta de forma irreversível a capacidade do aluno de perceber formas, textura, profundidade, posição, entre outros estímulos
em um campo visual mais ou menos restrito. A cegueira, ela pode ocorrer de forma orgânica ou acidental. Então, a pessoa orgânica, ela pode já ter a predisposição de apresentar essa deficiência visual, ou acidental, ela adquirir essa deficiência visual em decorrência de algum trauma, de algum acidente, de alguma batida, de alguma lesão no olho, né? E ela pode ser congênita ou adquirida, como a gente disse. A pessoa pode nascer cega ou desenvolver a cegueira após os 2 anos de idade. Ela pode se associar a outras deficiências, como a deficiência intelectual, a deficiência motora e a surdez. E no caso, quando uma criança, depois da cegueira, ela desenvolve a surdez, ela passa a ser categorizada como uma criança surda ou cega. E isso requer do professor novas atitudes, novas intervenções pedagógicas, e por isso essa especificidade será tratada em uma disciplina de forma separada. E a criança, ela pode ter a cegueira em apenas um olho. E quando isso acontece, nós denominamos de visão monocular. Mas nesses casos, o comprometimento funcional do aluno com visão monocular, ele não é tão grave, já que o olho saudável assume todas as funções do olho que é afetado pela cegueira, não necessitando de maiores adaptações. Então, estima-se que apenas 10% das pessoas consideradas cegas, elas não apresentam nenhum tipo de percepção visual. Então, o que isso significa? Que seu aluno, ele pode ter um diagnóstico de cegueira, mas ele pode apresentar algum tipo de percepção visual, seja a identificação de ambientes onde estejam iluminados ou escuros, seja o reconhecimento de algumas cores, de alguns objetos, já que nesses alunos resta um resíduo visual. No entanto, esse resíduo visual, ele não é funcional para a realização da maioria das tarefas, e por isso a criança é considerada uma criança cega. A cegueira, ela ocasiona dificuldades quanto à comunicação e à interação do indivíduo com o meio ambiente. Por esse motivo, a criança cega apresenta maiores dificuldades em estabelecer relações entre ruídos, sons, formas, entre outros estímulos de forma espontânea, como fazem as crianças videntes. Por esse motivo, é necessário a mediação tanto da família quanto da escola para que esse aluno ele consiga identificar e localizar fontes sonoras, identificar e nomear objetos, mover-se e localizar-se no espaço, assim como usar o tato para identificar características como forma, tamanho, profundidade, textura, temperatura, entre outras características. É necessário que o professor ele estimule os sentidos exploratórios desse aluno. Então, que esse aluno ele possa usar os seus sentidos remanescentes para desenvolver um comportamento exploratório em relação ao ambiente, já que esses conceitos eles não são adquiridos de forma espontânea como acontece com as crianças videntes. Um exemplo que eu tenho sobre essa questão é um aluno com 11 anos de idade, com cegueira, que tinha muita vontade de tomar banho na lama. Diz ele que o maior desejo da vida dele era tomar banho de lama. E por que isso acontecia? Porque ele não tinha uma concepção do que era lama, ele nunca foi apresentado esse conceito, essa situação, essa textura. E ele acreditava que lama era uma coisa muito boa em decorrência daquele desenho da Peppa, que o sonho da Peppa era tomar banho de lama. Outra implicação envolvida na cegueira é em relação à leitura e escrita. A maioria dos alunos cegos, eles vão ter o primeiro contato com a leitura e escrita no ambiente escolar.
Porque antes do ambiente escolar são escassas as oportunidades de contato com o sistema Braille por esses alunos. Então o professor vai ter que considerar que esse aluno ele vai apresentar muito pouco ou nenhuma experiência de leitura. E toda a função social da leitura, ela vai ter que ser demonstrada dentro do ambiente escolar. E a baixa visão? No que se caracteriza a baixa visão? A baixa visão ela é uma alteração das funções visuais que acomete ambos os olhos e que não pode ser revertida com o uso de óculos convencionais, lentes de contato e cirurgias oftalmológicas. A baixa visão ela resulta em uma baixa acuidade visual, dificuldades de enxergar de perto ou de longe, campo visual reduzido, dificuldades de adaptação entre ambientes claros e escuros e outras características que impedem o desempenho de tarefas por esses indivíduos. Como a gente tinha visto, a acuidade visual desses sujeitos ela se encontra no intervalo de 20 para 70 para 20 para 400. Então, até agora, todas as caracterizações apontadas, elas se baseiam em critérios quantitativos. Então, é uma avaliação clínica. No entanto, crianças com a mesma avaliação clínica, elas podem apresentar desempenhos visuais diferentes. E por isso é recomendado que se faça uma avaliação clínica funcional. No que consiste essa avaliação? A avaliação clínica, ela consiste no diagnóstico e prognóstico, então, na identificação de qual doença causou a baixa visão ou a cegueira e no prognóstico se isso tem evolução ou não, nos valores de acuidade visual para perto e para longe, nos valores de campo visual para perto e para longe, na identificação de cores e sensibilidade ao contrastes e na prescrição de recursos ópticos. E essa avaliação clínica ela é realizada pelo oftalmologista. Já a avaliação funcional, ela é realizada pelo professor especialista e ela consiste no quê? Em verificação do nível de desenvolvimento visual desse sujeito, porque como nós vimos, a visão ela é um processo funcional que ela deve ser aprendido. Em como esse aluno ele usa o seu resíduo visual no desempenho das suas atividades escolares, atividades de vida diária e orientação e mobilidade. Quais são as necessidades e de adaptações quanto à iluminação e ao contraste e as necessidades de adaptação quanto aos recursos ópticos, recursos eletrônicos e recursos de informática. Então, nisso que consiste uma avaliação completa para que a gente consiga propor de forma efetiva intervenções pedagógicas satisfatórias. Para que a gente compreenda um pouco melhor no que consiste a baixa visão, eu trouxe algumas definições sobre esses termos técnicos para que a gente consiga começar a compreender como o nosso aluno com baixa visão ou cegueira, ele enxerga. Então, no que consiste a acuidade visual? A acuidade visual se refere à distância em linha reta de um objeto ao qual ele pode ser percebido. Então eu vou fixar os meus olhos, olhar para um objeto a uma distância em linha reta e a distância em que ele é percebido. Essa função é função da mácula, ou seja, da nossa visão central. E as células que são responsáveis por esse tipo de visão são denominadas de cones. E elas são altamente especializadas na identificação de detalhes e cores. Então, uma pessoa que tem comprometimento na visão central, ela terá dificuldades quanto à leitura e escrita, já que os contornos das letras, as fontes padronizadas que são usadas, o tamanho da fonte, eles são objetos, são registros detalhados. Eles terão dificuldades quanto ao reconhecimento de fisionomia e dificuldades quanto à sensibilidade do contraste. Campo visual. O campo visual é a área ampla a partir do ponto de fixação da mácula. Então, enquanto eu estou verificando a minha acuidade visual e eu fixo os meus olhos em um ponto, toda essa área ampla
que circunda esse ponto de fixação é chamado de campo visual. Esse campo visual, ele normalmente corresponde a 180 graus, mas existem algumas, a partir da diminuição desse campo menor que 60 graus, a pessoa ela já é considerada uma pessoa com deficiência visual. O campo visual é responsabilidade da nossa visão periférica, então da parte periférica da retina, onde a gente tem células chamadas bastonetes, que elas são responsáveis pela visão noturna, pela percepção de estímulos e reflexos. Então, pessoas que têm comprometimento do campo visual, elas terão muitas dificuldades em relação à orientação e mobilidade, terão sensibilidade ao ofuscamento e ambiente e terão muitas dificuldades em ambientes pouco iluminados. Então, aqui eu trago algumas ilustrações para que vocês consigam perceber visualmente, de forma didática, como seria a visão de uma pessoa que tem comprometimento de campo e comprometimento da acuidade visual. Então, aqui seria uma fotografia referente a uma pessoa que tem visão normal. Essa segunda fotografia, ela se refere a pessoas que normalmente têm catarata. Então, ela tem uma opacidade visual. Vocês podem perceber que essa fotografia ela está bem nublada. No caso de pessoas que têm esse tipo de visão, quais são as recomendações de adaptações? Seria o aumento da iluminação e aumento de contraste. Então, nem tanto é necessário a ampliação, mas sim o melhoramento de contraste e de iluminação. Essa terceira imagem, ela se refere a uma pessoa que tem comprometimento da visão central, ou seja, que a sua acuidade visual, que é aquele ponto de fixação central, ele é altamente comprometido. Nesses casos, uma pessoa com essa condição visual, ela terá muitas dificuldades em reconhecimento de detalhes. Então, tudo que requer um melhor refinamento visual, ela vai ter extremas dificuldades. No entanto, ela não terá dificuldades quanto à sua orientação e mobilidade. Isso me remete a um caso, que eu vivenciei no ensino básico, em que um aluno ele era acusado pela escola por não ter deficiência visual, porque ele jogava bola, ele corria, ele não esbarrava em nada, mas na hora de ler e escrever ele não conseguia. Então, o que acontece nesse caso? Isso se deriva da condição visual desse sujeito, no qual a parte comprometida é realmente a parte destinada à leitura e escrita, enquanto o que se refere à mobilidade, orientação, jogar bola, ele não tem esse tipo de comprometimento. Crianças que têm o campo visual comprometido, eles vão visualizar dessa forma, num formato tubular. Então, vocês podem perceber que todo o campo é comprometido e sobra um resíduo visual no centro da visão. Nesses casos, a criança ela pode conseguir ler uma fonte 12. Ela não necessitará tanto de uma ampliação. No entanto, ela não conseguirá sair da sua carteira e ir até a porta sem esbarrar em uma cadeira, que é um objeto bem maior. Então, se a gente, no caso de uma criança que chega com diagnóstico de baixa visão, com comprometimento de campo, se a gente ampliar os caracteres para que ela consiga ver, isso vai estar prejudicando mais essa criança do que auxiliando. Então, essa é a importância da gente ver a variabilidade de condições visuais envolvidas na baixa visão. E, finalmente, essa última imagem, que é uma das mais complexas, uma das condições visuais mais complexas, onde os escotomas ou as manchas, elas estão em diferentes lugares, tanto na região periférica quanto na região central. E aí será necessário mesmo a realização de uma avaliação funcional para ver de que forma esse aluno ele pode usar o seu resíduo visual para a execução de tarefas ou se será necessário o uso mesmo exclusivamente dos sentidos remanescentes. Então, como a gente viu, existe uma variabilidade de condições. No entanto, existe um conceito que é de eficiência visual que ele está diretamente relacionado à avaliação funcional.
porque ele se refere à qualidade e ao desempenho visual desse aluno, de forma individual. E é essa concepção que vai explicar casos em que alunos com o mesmo diagnóstico, com a mesma acuidade visual, com o mesmo campo visual, apresentam eficiências visuais diferentes. Então, apresentam desempenhos e uso da sua visão de forma qualitativa diferente. Então, às vezes, um aluno com as mesmas condições clínicas, um deles consegue executar a tarefa com seu resíduo visual e o outro não consegue, porque a visão ela é diretamente influenciada por fatores ambientais e emocionais. Então, essa é a necessidade de uma avaliação individualizada quanto ao nível do desenvolvimento visual do sujeito. A partir dos conhecimentos, das implicações, então, na dificuldade, na ausência de enxergar, nós percebemos que cada tipo de condição visual irá exigir um tipo de recurso para que dê acesso, seja visual, seja por via dos outros sentidos, às práticas de leitura e escrita. Nesse sentido, na próxima unidade, nós nos dedicaremos a conhecer alguns recursos de tecnologia assistiva que podem auxiliar alunos cegos e com baixa visão ao acesso da leitura e escrita. Então, eu agradeço a vocês, eu recomendo a leitura da primeira unidade para que vocês possam aprofundar os conhecimentos em relação à deficiência visual. Eu disponibilizo inúmeros links para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre o funcionamento visual, para ter uma compreensão melhor do que é a ausência ou qualquer defeito em qualquer uma das estruturas, ocasionando diferentes condições visuais. E até a próxima unidade, onde nós trataremos dos recursos de tecnologia assistiva.